Em seguida, senhoras e senhores, ouviremos as palavras do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, Dr. Enil Henrique de Souza Filho. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes, governador Marconi Perillo, representante do prefeito, desembargadores aqui presentes, representante do Tribunal de Justiça de Goiás, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Aldon, presidente do Conselho Federal, e hoje, com muito orgulho, estamos recebendo aqui, nessa solenidade, o atual presidente, que muito nos orgulha de tê-lo aqui, Marcos Vinícius. Sempre que vem em Goiás, isso alegra o coração dos advogados goianos e das advogadas, e quero nessa oportunidade parabenizar pela essa gestão que se encerra, que você sempre foi um advogado presente, antes de tudo. E quero cumprimentar também o co-presidente, como foi referenciado pelo presidente Cláudio Lamarck, nosso amigo, e desejo que a sua gestão, ela também seja tão profícua quanto essa que se encerra, acreditando na sua experiência, larga experiência no seu Rio Grande do Sul, desde o conselho, desde a presidência daquela seccional, na vice-presidência e agora como presidente. Meus cumprimentos, é uma alegria recebê-lo aqui. Quero fazer também uma referência especial a um ex-presidente que está aqui, que é o Ismaris Tulano Garcia, que também escreveu a história da OAB de Goiás. Prazer tê-lo aqui. E gostaria de cumprimentar de forma especial o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás, Dr. Lúcio Flávio de Paiva. E cumprimentando, Lúcio, desculpe pela informalidade, presidente Lúcio, quero cumprimentar também todos os diretores, todos os conselheiros seccionais, todos os conselheiros federais, os dirigentes da diretoria da CASAG, e também quero cumprimentar toda a advocacia goiana na sua pessoa, que está aqui presente e que também não está. Quero cumprimentar também os advogados e advogadas que estão presentes, senhoras e senhores. A partir de hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Goiás, começa a escrever um novo capítulo na história dessa instituição, com a ajuda de mais de 100 personagens, que passam a ser responsáveis pelo bom andamento e pelo desenvolvimento da seccional goiana da Ordem. E essa história pode ter mais personagens para desenhá-la. Todos nós, que sabemos da importância que a OAB tem, não apenas para os advogados, mas para toda a sociedade, devemos expressar nossas ideias, nossos conhecimentos e experiência no intuito de sempre fortalecer uma das instituições mais respeitadas deste país. Depois de um pleito acalorado, é hora de pensar no todo. O momento é mais que oportuno para deixar de lado o palanque e nos juntar em benefício de nossos pares e da sociedade. A OAB tem uma importância quase vital para nós, advogados e advogadas. E é essa importância que damos a essa instituição que se torna a arma mais poderosa que temos para defendê-la. E, acima de tudo, preservá-la. O cuidado que devemos ter é o mesmo que temos com a nossa casa.
Devemos entender como tudo funciona para então saber exatamente como agir, com sabedoria para mantermos sempre a lisura, a discrição e o respeito pela qual a ordem sempre se orgulhou. É esse o caminho que temos para seguir. A blindagem que devemos promover da nossa instituição nem sempre a protege de problemas internos, de ordem gerencial ou financeira, com despesas, receitas e dificuldades. Todo esse processo movimenta centenas de pessoas que devem ter esse mesmo sentimento de responsabilidade para cuidar de uma instituição que tem a real necessidade de ser preservada de agentes externos. É preciso levar em consideração que os assuntos inerentes à ordem, sejam eles administrativos ou financeiros, têm de ser discutidos dentro dos limites desta casa. Por isso, é tão importante que haja uma sintonia com as diretorias, com o conselho seccional, com os presidentes de subseção, com o Conselho Federal, a Caixa de Assistência dos Advogados, a Escola Superior de Advocacia, ou seja, para que a OAB funcione de acordo com as necessidades dos advogados, é preciso que todo o sistema OAB também funcione como uma engrenagem. É preciso que cada um faça a sua parte e doe a sua experiência que tem para que a máquina toda funcione como deve ser, preservando os nossos princípios e escrevendo parte da história. Todos que se integram e trabalham em prol de um bem comum sabem que têm o dever de preservar a instituição. E não estamos falando de uma pessoa física. Estamos falando da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, a Casa dos Advogados. Agradeço a todos os diretores, conselheiros, presidentes de subseção e integrantes de comissão pelo trabalho realizado nos nossos 10 meses de gestão, nos quais fizemos o que estava ao nosso alcance para trazer mais benefício à instituição. E aqui me permito destacar alguns. O lançamento do Portal da Transparência, a luta pela majoração e pagamento em dia da UHD, inauguração das sedes administrativas da subseção de Aparecida, Anápolis e Iporá, estacionamento com mais de 30 vagas para advogado no Fórum do Jardim Goiás, reestruturação da ESA e ampliação da biblioteca, melhorias no CEL, construção de novas sedes, dentre elas a de Jataí, que foi inaugurada hoje pela atual gestão, realização das Olimpíadas dos Advogados, sediando esse importante evento do Conselho Federal, realização de audiências públicas das varas de família de Goiânia, juizados especiais entre outras, e vários outros eventos e realizações que foram feitos nesse tempo. Resgatamos a independência, implementamos a transparência e garantimos a participação dos advogados na OAB. Tivemos dificuldades financeiras e políticas nesse período. A crise financeira do país atingiu também a advocacia goiana e tivemos o maior índice de anuidades inadimplidas da história da OAB Goiás, num total de aproximadamente 35% de inadimplência nesse ano passado de 2015. E combatemos essa alta inadimplência aperfeiçoando o setor de cobrança da ordem, determinando a abertura de processos éticos e processos judiciais contra os inadimplentes. Buscamos auxílio do Conselho Federal e da Caixa de Assistência para combater essa inadimplência e ajudar a ordem a honrar os seus compromissos, sem a necessidade de novos empréstimos. Infelizmente, questões políticas inviabilizaram estes auxílios. Hoje, observamos que este é o caminho certo. A atual diretoria solicitou um auxílio financeiro ao Conselho Federal. Espero que os conselheiros federais possam ajudar a seccional em fazer gestão junto ao próximo presidente para que consigam esse auxílio, que é legítimo e necessário.
Quero parabenizar a atual diretoria da CASAG, que, em menos de um mês de gestão, implementou um excelente programa de reinserção do advogado inadimplente, auxiliando a ele e a OAB com a cessão onerosa de crédito das execuções. Parabenizo o Conselho Seccional, que aprovou esse programa, entendendo que será muito bem-vindo à advocacia goiana. A união entre os conselheiros federais, diretoria da seccional, diretoria da CASAG e conselheiros seccionais são fundamentais para uma gestão eficiente e que atenda aos desejos da advocacia. O papel institucional da OAB sobre a própria imagem é demasiado importante. Falo da responsabilidade política da ordem, não no sentido interna corporis, mas em relação à sociedade. A OAB precisa se posicionar também com relação aos interesses da sociedade, sem esquecer, é claro, dos direitos dos advogados. A OAB tem um papel fundamental nas decisões políticas da União, do Estado e do município. Precisamos nos posicionar. A OAB tem o dever, ante a sua importância, enquanto instituição civil, de se posicionar e discutir esses assuntos. É preciso que tenhamos conhecimento para mostrar à sociedade o que tudo isso significa. Temos um papel importante na participação de todos esses processos. Precisamos tomar nossa responsabilidade e discuti-la, mostrando à sociedade que não estamos alheios ao que se passa em nosso redor. E para isso é preciso que haja a cooperação dos órgãos envolvidos, de todos que fazem parte do sistema OAB. Precisamos cuidar bem dessa instituição e preservá-la de interferências externas. A OAB deve ser autônoma e sua imagem deve ser preservada. Uma coisa é a transparência da instituição, cara para toda a advocacia. Outra coisa é a exploração política da situação. Temos uma função social a cumprir. O presidente Lúcio Flávio, é o timoneiro e principal responsável por esse dever institucional. O momento político passou e agora devemos todos nós unir em prol da advocacia e da sociedade, emprestando o nosso conhecimento e a nossa experiência para fazer com que não apenas a instituição, mas a sociedade seja também beneficiada. Esse é o papel da OAB. Nós somos importantes nas grandes decisões políticas deste país e não podemos nos furtar a isso. Nós temos a responsabilidade e temos de ser respeitados por isso. Precisamos contribuir com todos os processos e esquecer o momento político que passou, pensar no que cada um pode fazer para melhorar nossa instituição. Reconheço a importância do pleito pelo qual passamos e venceu quem, de fato, teve a melhor campanha e escreveu a melhor apresentação dessa parte da história. Todos nós, advogados, temos que estar voltados para os interesses da instituição, com um único sentimento, o de comunhão e união, para fazer com que a nossa OAB cresça cada vez mais e dê o suporte necessário a quem realmente faz parte da instituição, os advogados e advogadas. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Goiás, é maior que qualquer instante, e todos que participam ativamente de cada um desses momentos têm o direito e o dever de escrever uma parte dessa memória. Tenho orgulho de ter participado da construção da melhor seccional do Brasil e desejo sucesso e sabedoria aos novos dirigentes que hoje representa a advocacia de Goiás, e desejo também sucesso e sabedoria aos nossos dirigentes do Conselho Federal, nosso amigo Cláudio Lamar, reconhecendo que Marcos Vinícius fez o seu marco dentro da gestão do Conselho Federal, e muito difícil de ser esquecido a sua gestão.
E quero aqui agradecer a oportunidade de estar falando como ex-presidente da Ordem a todos esses meus companheiros, muitos amigos do Conselho Seccional, da Caixa, do Conselho Federal, da própria diretoria. Tenho aqui o meu reconhecimento e se puder contribuir por mais alguma coisa em prol da nossa OAB de Goiás, em prol da Advocacia do Brasil, estou aqui em pé e à ordem para prestar esse unus, que é responsabilidade não só nossa que estamos aqui, mas de todos nós, advogados e advogadas, que tem que ter em mente que a instituição, ela é maior do que qualquer interesse. Meu muito obrigado, que Deus e o Divino Pai Eterno abençoe todos vocês, lhe dê sabedoria, serenidade, para que vocês possam exercer nesses próximos 3 anos a difícil missão de ser conselheiro, de ser diretor, de ser conselheiro federal, de ser dirigente da Ordem. Que Deus ilumine vocês, meu muito obrigado e boa noite.